Boa noite, quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e abri-las comigo em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 21. Nós começamos uma série de mensagens nesse livro de Daniel e hoje nós vamos falar sobre uma história de superação. Nós estamos vivendo em momentos que certamente vão marcar e ficar marcados na história da humanidade. Uma história de isolamento, de sofrimento e mudanças de hábitos. Nós, por exemplo, o nosso culto hoje, eu estou aqui pregando nesse local, pregando para os bancos, para transmitir online. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo vai mudar também até a forma como a igreja vai atuar daqui para frente. Então, mudanças de hábito e agora, certamente, várias pessoas que não estariam na igreja ouvindo essa mensagem estão assistindo e ouvindo o que nós temos para falar da palavra de Deus. Então, mudanças de hábitos, certamente isso vai ficar na história. E o motivo de tudo isso que está acontecendo tem um nome muito conhecido, é pecado. É por causa do pecado que tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo. De fato, nós fomos criados para vivermos num paraíso. Era para vivermos nesse mundo sem sofrimento, sem calamidade. Vivemos num paraíso, Jardim do Éden, como todos conhecem. Mas sabemos que pela história de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo. E todos os seus descendentes sofrem por causa do pecado. Essa é uma realidade. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a humanidade passou a sofrer. Adão e Eva tiveram que ver o próprio filho matar o outro filho. Eles sofreram por causa do pecado. Se não fosse o pecado, esse mundo nunca conheceria a morte. Eu vou ler aqui os versículos em Gênesis, do capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi o que aconteceu. Desobedeceram ao Senhor. E por causa disso entrou o pecado no mundo. E a morte passou a assolar esse mundo. Então, se não fosse o pecado, nós não iríamos conhecer a morte. Todas as coisas que estão acontecendo, principalmente atualmente, o motivo é por causa do pecado. E muitas mortes têm acontecido diariamente, atualmente, porque o pecado entrou no mundo. Então, nós vemos aqui nessa história de Daniel uma história de superação. A história de Daniel também é uma história marcada por sofrimento, mudanças drásticas, e todas essas coisas que aconteceram com eles, com Daniel e aqueles jovens, com aquela nação, todo aquele povo que foi para o cativeiro, aconteceram por causa do pecado. Eles também desobedeceram ao Senhor. Eles foram idólatras, fizeram aquelas coisas que o Senhor falou que não deveriam fazer, e automaticamente receberam a punição. Foram presos, ficaram cativos, foram levados por outra nação. Por quê? Porque desobedeceram, porque pecaram. Então, por causa do pecado, que os judeus se tornaram cativos na Babilônia. Agora é interessante notar também que o local da história de Daniel é o mesmo lugar da Torre de Babel na Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Hoje temos também, falando em Torre de Babel, vários idiomas no mundo, e nós temos visto isso facilmente aí pelas redes, pela internet, essa quantidade de idiomas, e que a dificuldade que as pessoas têm para se comunicar hoje
por causa dos idiomas, justamente por causa do pecado também, porque desobedeceram. Eles deveriam se espalhar pelo mundo, mas resolveram ficar num lugar só, construir uma torre chamada Torre de Babel. E por causa disso, por causa da desobediência, por causa do pecado deles, vários idiomas. Então, em todo o curso da história da raça humana, seja na história passada, seja na história do momento presente que estamos passando agora, ou até mesmo na história futura, que nós sabemos que está escrito em Apocalipse, que as calamidades serão muito maiores do que nós estamos vendo hoje. Se as pessoas acham que aquilo que já aconteceu no passado, que está acontecendo hoje, são coisas ruins, é porque não conhecem a história futura que está revelada no livro de Apocalipse. Será muito pior. Fala que o sofrimento será o maior que a história humana já viu. Então, em todo o curso da história da raça humana, seja passada, presente ou até a futura, será marcada com grandes sofrimentos por causa do pecado. Então, voltando aqui à nossa história no período de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele foi conhecido por seus jardins suspensos e grandes construções na Babilônia. Nós vimos que realmente era um império muito poderoso. Até hoje temos as ruínas dos zigurates que mostram a suntuosidade daquele império. Realmente foi um grande império. E o cativeiro dos judeus na Babilônia, ele começou então com a queda de Jerusalém em 587 a.C., quando os exércitos babilônicos destruíram o templo e roubaram seus tesouros. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Na exposição do livro de Daniel, nós veremos que ele e os seus amigos enfrentaram alguns desafios, superando-os por serem consagrados a Deus. Eu até comentei numa mensagem anterior que esse livro é dividido em duas fases. Os primeiros 6 capítulos contam a história de Daniel e seus amigos e como eles superaram os seus desafios. E a segunda parte vai falar mais dos eventos proféticos. Então, a primeira coisa que veremos nessa mensagem é que nós, como cristãos, temos que viver superando as perdas. Na verdade, o ser humano tem que aprender a viver superando as perdas, porque vivemos perdendo coisas o tempo todo. Perdemos emprego, perdemos amizade, perdemos dinheiro, perdemos pessoas que amamos por causa da morte. Então, os versículos 3 e 4 mostram aí que devemos viver superando as perdas. Diz assim: diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em boa sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei Nabucodonosor levou como escravos os mais nobres do povo, jovens inteligentes que, como nós vimos aí, foram feitos eunucos, ou seja, foram castrados para servir ao rei. Era algo que era uma prática daquela época, que eles faziam isso para aquelas pessoas que iam servir
ao rei. Em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, fala que em torno de 10.000 pessoas que foram levadas. E dentre os cativos, havia centenas de jovens judeus. Dentre eles nós temos aí os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os que estavam entre os prisioneiros. Versículos 6 e 7 falam desses 4 jovens, e depois nós veremos um pouco mais sobre o nome desses jovens. Eles perderam tudo. Eles tiveram que aprender a viver superando as perdas, porque de fato eles perderam tudo. Perderam família, perderam amigos, perderam até a dignidade deles. Mas vemos algo muito importante nessa história. Mesmo com todas essas perdas, eles se superaram e eles se mantiveram fiéis ao Senhor e não se desviaram dos caminhos do Senhor. Certamente vemos aí que eles tiveram uma bagagem, tiveram uma instrução. Os pais desses jovens certamente mostraram quem era Deus e ensinaram para eles. É claro que a nação de Israel pecou, mas isso não significa que todos estavam pecando. Eles estavam sendo aqui, é claro, atingidos pelo pecado da nação, mas certamente a família desses jovens, eles sabiam quem era o Senhor e ensinaram eles a seguirem os mandamentos do Senhor, e nós vimos no testemunho deles que eles de fato faziam isso. Agora, infelizmente, mais uma vez, por causa do pecado, eles sofreram o que sofreram. E não é diferente em nossos dias. Passamos por muitas perdas nessa vida. Em nossos dias, nós temos uma juventude que é fruto de uma geração que foi mimada alguns anos atrás. E hoje essa juventude tem sofrido bastante por causa disso. Porque além de mimada, essa geração foi acostumada a ter tudo o que queria. E os pais, não sabendo ensinar como os pais de Daniel e seus amigos fizeram, deixou com que essa geração ficasse mimada e acostumada a fazer tudo o que quer. E por essa razão, hoje, muitos jovens não estão preparados para viver superando as perdas. Não estão preparados para aceitar o não. Não estão preparados quando houve um simples não numa entrevista de emprego, por exemplo. Ficam inconformados, ficam desanimados com qualquer tipo de negativa que recebem em qualquer área, seja na área afetiva ou com amigos ou emprego, seja qualquer tipo de área. Quando recebe uma negativa, recebe um não, ficam frustrados, porque é uma juventude que é fruto de uma geração mimada. Não foi o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Ali não era uma juventude que era fruto de uma geração mimada. Eles aprenderam com os pais como superar as perdas e viver seguindo ao Senhor, seguindo os mandamentos do Senhor, mesmo em situações lastimáveis como eles estavam. E por eles confiarem em Deus, eles superaram muito bem a situação em meio a muitas perdas. Não foi algo simples e nem fácil. Olhando a história, quando nós lemos, é uma história bem conhecida, essa história de Daniel, é algo que nós achamos que é bonito, que é legal, que é maravilhoso, que olha como que eles conseguiram, mas isso olhando de fora. Mas na pele foi muito difícil para eles superarem aquela situação que eles passaram. E só conseguiram isso porque eles confiaram em Deus naquela circunstância. Quem está com Deus não tem motivos para temer. É a mensagem muito atual. Nós hoje, e nós vemos muitos
inclusive mensagens online de pessoas passando essa mensagem. Se estamos com Deus, não temos motivo para temer. E é o que eu costumo dizer. Por quê? Porque Deus, Ele é o controlador de todas as coisas. Ele é o controlador da vida. É Ele que determina quem nasce, quem morre, quanto tempo a pessoa vai continuar viva. Então, não depende se a pessoa é rica, pobre, se tem uma boa saúde ou se não. Tem pessoas que são ricas, jovens, com uma boa saúde e morrem cedo. E outros que são pobres, não têm uma boa saúde e vivem muito tempo. Por quê? Porque quem controla a vida é Deus. A vida do ser humano está nas mãos de Deus. Ele é o único que pode fazer qualquer coisa com relação à vida. Ou abreviar, tirar, ou mantê-la por mais tempo. Ele é o controlador de todo o universo. Esse mundo não é fruto do acaso. Ele foi criado por Ele, Ele é organizado, e todas as coisas que estão nesse mundo funcionando perfeitamente, funcionam justamente porque Deus está controlando. Se Deus parasse de controlar esse mundo por um segundo que fosse, tudo aqui viraria um caos. E outra coisa que nós podemos ver é os eventos da história. Temos histórias na Bíblia, eventos que realmente aconteceram, histórias recentes, da história da humanidade recente, que nós temos como comprovar e ver tudo o que aconteceu, e podemos analisar à luz da palavra de Deus, que todos os eventos da história da raça humana estão de acordo com seus propósitos eternos. Deus é soberano. Ele é o controlador de todas as coisas. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui que mostram, de acordo com o que Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Josué, logo quando ele estava para assumir a liderança da nação, ele recebeu a seguinte palavra do Senhor: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, uma das coisas que nós não paramos de fazer, pode ser que podemos não nos reunir como estamos fazendo aqui, vamos fazer uma reunião diferente, online, mas nós não paramos de falar desse livro da lei, que é a palavra do Senhor. Nós temos que meditar nele dia e noite, para que possamos ter o cuidado de fazer o que nele está escrito. E é claro, como diz a promessa, que quem o segue, medita e aprende a respeito desse livro, prosperará em seu caminho. E tem uma exortação: não temas, ser forte, ser corajoso. E o motivo é porque eu, o teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Outro versículo do Salmo 56, Davi falando: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Não temos motivo para temer nada, mas ele fala aqui: me vindo o temor. Acontece de vir o temor, por quê? Porque somos humanos, somos falhos. Por causa do pecado, que eu falei no começo, o temor também entrou em nosso coração. Hoje nós somos limitados, somos mortais, somos frágeis, e por causa disso tememos. E às vezes o temor aflige o nosso coração. Mas nós que temos Deus como nosso Deus, não temos motivo para temer. Às vezes o temor vem, mas se confiarmos nele, como ele diz aqui, hei de confiar em ti, quando o temor vir. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Outro salmo de Davi, o 57, na verdade aqui é um hino de Davi, quando ele fugia de Saul na caverna.
Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em mim a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Então, pedido de misericórdia é algo que nós não merecemos. Esse é o significado de misericórdia. Aliás, não receber alguma coisa que merecíamos. Graça é receber algo que nós não merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que deveríamos merecer. E muitas vezes é o que nos resta a fazer. Por causa do pecado, tem algumas coisas alguns castigos que nós merecemos. Mas com base na misericórdia do Senhor, nós rogamos para que sejamos aliviados. E até que passem as calamidades, diz aí o versículo. Então, temos que clamar. O versículo diz: clamarei ao Deus Altíssimo. Nós, como cristãos, como igreja, temos que clamar o Deus Altíssimo. Ele é o único que pode ter misericórdia nesse momento de calamidade. Como diz o versículo, temos que clamar por misericórdia até que passem as calamidades. E do céu, esse auxílio vem do Senhor. E também temos um outro versículo em Isaías 41, 9 e 10, que diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo, ele sozinho, né, já se explica, não precisa ter muita explicação, ele é muito fácil de ser entendido. Temos 5 promessas aqui, uma exortação para não sermos temerosos e nem ficar assombrados com as coisas que estão acontecendo. E as promessas é: porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. E ele diz também: eu estou contigo, assim como disse para Josué. E o contexto do versículo 8 está falando: eu te elegi, aqui fala eu te escolhi. Nós, igreja, também fomos escolhidos, fomos elegidos por Deus. Nós somos um povo eleito por Deus. E da mesma forma, nós não devemos temer, porque o Senhor Deus está conosco. Então a mão do Senhor, podemos dizer que é a única que pode nos sustentar e livrar de qualquer calamidade. Com o Senhor nós nunca vamos perder. Até o morrer é lucro para o crente. Em Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Que ele estava na dúvida se ele deveria partir e estar com o Senhor ou ficar na carne e continuar servindo ao Senhor. Então ele disse: para mim o viver é Cristo. Enquanto estou aqui nesse mundo, eu vou viver para Cristo, mas o morrer é lucro. Agora, quantos podem de fato dizer que morrer é lucro? Porque só existem 2 caminhos após a morte: o céu ou o inferno. Lucro é para quem vai para o céu. Para quem vai para o inferno, essa terra é um paraíso, porque lá vai haver sofrimento, dor e ranger de dentes por toda a eternidade. Agora, para quem vai para o céu, de fato, como o apóstolo Paulo disse, é incomparavelmente melhor. Mas só pode dizer isso quem tem certeza da sua salvação. Então talvez aqui é importante fazer um parênteses, porque provavelmente você está ouvindo essa mensagem com relação a que a morte é algo melhor do que ficar vivo. E de repente você pode pensar: mas isso não parece estranho? Não é. Para quem tem Cristo como Salvador, realmente morrer é muito melhor. E é por isso que eu sempre falo: estar com o Senhor
nós nunca vamos perder, porque o próprio Salmo 56, Davi fala, o que pode me fazer o mortal? O máximo que pode fazer é tirar a vida. O que pode me fazer um vírus qualquer? O máximo que pode fazer é me tirar a vida. Mas eu vou para um lugar muito melhor. Essa certeza, essa esperança é o que realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, se você não tem certeza para onde vai, é porque provavelmente você está indo para o inferno. E a palavra de Deus diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para se tornar filho de Deus, precisa crer em Cristo. E se aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus, significa que os que não creem em Cristo não são filhos de Deus. Como diz em João, Jesus disse em João capítulo 8, que aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. E quando morrem, o morrer para essas pessoas não é lucro, é muito pior, é perda. Eles estão indo para onde está o seu Pai. Então, se por um acaso você está ouvindo essa mensagem e não tem certeza da sua salvação, entre em contato pelos meios aqui que estamos disponibilizando esse vídeo, para que você possa fazer perguntas e possamos entrar em contato com você e mostrar como você pode receber Cristo como seu Salvador e assim te auxiliar. Se não for da nossa cidade, nós podemos indicar alguém que pode te auxiliar, porque o que mais importa nesse mundo é saber para onde você vai após a morte, porque a morte é certa, porque o pecado entrou nesse mundo e por causa do pecado a morte, como eu li no começo dessa mensagem. Então é uma coisa que é certa, precisamos estar preparados para ela. Então, além de viver superando as perdas nesse mundo, temos que também viver controlando os desejos. Os versículos 5 e 8 desse capítulo diz o seguinte: determinou-lhes o rei da nação a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Os jovens cativos, eles deveriam comer a mesma comida do rei, uma alimentação, porque para eles ali era uma alimentação especial, porém baseada em carnes de animais sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Então a decisão de Daniel foi de não se contaminar, preferiram comer legumes. Ele e os seus amigos resolveram então o problema que eles estavam passando ali naquele momento com oração e muita firmeza. Nós vimos nos versículos 9 a 16 que o resultado foi melhor do que o esperado. Eles, é claro, ficaram com receio, o chefe da cozinha ficou com receio de não dar a comida que tinha sido determinada, e eles ficarem fracos, e certamente ele iria morrer por causa disso. Mas eles falaram, então vamos fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. E depois que fizeram um teste, o resultado foi muito melhor. Eles ficaram mais fortes, eles ficaram saudáveis, muito mais saudáveis do que todos os outros jovens que comiam as comidas do rei. Então, em nossos dias, podemos chamar que são dias de hedonistas. Temos muitas pessoas que são hedonistas. O hedonismo é a filosofia que diz que você pode fazer tudo o que sentir vontade. Nós podemos ver muito isso, as pessoas falando isso o tempo todo. Você tem o direito, você merece, você pode fazer o que você quiser. E para o hedonista, o prazer e a diversão é o supremo bem da vida. O importante é você ser feliz,
O importante é você ter prazer, o importante é você se divertir. Então, se você está num emprego que você não está se divertindo, ou que não está tendo prazer, que aquilo está te incomodando, vai e procure outro. É assim que o mundo orienta. Esse tem sido o lema de muitas pessoas hoje. E é por isso que muitos abandonam suas famílias, lares são destruídos e há muito divórcio, porque as pessoas querem fazer aquilo que sentem vontade, não querem ficar presas a uma pessoa que elas julgam que estão infelizes com ela. Então o hedonismo, ele é muito perigoso, porque em muitos casos seus desejos se tornam incontroláveis. E como cristãos, nós precisamos ter domínio próprio, que somente é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala do fruto do Espírito. E com o fruto do Espírito você pode conseguir amar, ser bondoso, ser uma pessoa mais mansa, mais maleável, que sabe lidar com as pessoas, que tem domínio próprio, consegue vencer seus desejos maus. Mas isso só é possível para quem tem o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, voltando àquilo que eu falei antes, é só quem tem Cristo como Salvador de sua vida. No momento em que a pessoa crê em Cristo como Salvador pessoal, ela reconhece que é pecadora, que não tem nada que possa fazer para ser salva. Como diz Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, e não de obras para que ninguém se glorie. Isso significa que a pessoa, no momento em que crê, ela recebe a salvação e o Espírito Santo vem habitar nela, e com o Espírito Santo ela pode ter o domínio próprio. Portanto, temos que viver nesse mundo superando as perdas, que é o que nós vimos, a primeira coisa. A segunda coisa, controlando nossos desejos. E a terceira coisa que podemos ver aqui nesse livro, versículos 6 e 7, viver mantendo a identidade. Todo cristão tem que manter a sua identidade. Nós não pertencemos a esse mundo, somos cidadãos celestiais e temos que manter a nossa identidade. É muito parecida com o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Quando estamos aqui nesse mundo, nós somos estrangeiros. No versículo 6 diz: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azaria o de Abidnego. Daniel e seus amigos, eles foram submetidos à troca de seus nomes hebraicos para nomes babilônicos. Agora, certamente não foi uma troca só para facilitar a pronúncia dos nomes, ou porque era mais fácil para os babilônicos falarem aqueles nomes. Certamente tem algo por trás aí, porque nós podemos notar que cada um dos casos dos nomes hebraicos tem o nome de Deus. Aquela terminação El ou Yah, né? El do nome Elohim e Yah do nome Yahvé. Então, todos esses 4 nomes de Daniel e seus amigos, todos eles têm uma terminação do nome de Deus. E os nomes que foram colocados, nomes babilônicos que eles receberam, também recebem nome dos deuses deles. Então, para mim isso daí não foi simplesmente uma mudança sem propósito. Talvez foi para mostrar que eles têm um Deus superior, ou talvez para zombar do Deus verdadeiro, ou coisa desse tipo, mostrar superioridade no Deus deles. Mas com certeza pegaram 4 pessoas que tinham o nome de Deus no nome e colocaram o nome do Deus, ou dos deuses deles. Então, a mudança, apesar de ter acontecido, não foi capaz de mudar
a personalidade deles, não foi capaz de mudar a identidade deles que eles tinham com Deus. Então, em momento algum, eles assumiram uma identidade babilônica, mesmo que receberam um nome com o nome de deuses babilônicos. Então, fazendo um contraste aqui entre os nomes, e aqueles rapazes tinham por volta aí de uns 15 anos de idade quando isso aconteceu. Daniel significa Deus é o meu juiz. E Beltesazar significa Baal proteja a sua vida. Aquele Bel é o mesmo que Baal. Então, Bel, e o Sazar aí proteja a sua vida. Então, quanto um Deus é o meu juiz, o outro Baal proteja a sua vida. Ou seja, quando Deus é o juiz de alguém, é o que controla, é o que julga, que ajuda que aquela pessoa, do outro lado colocaram que Baal era o que ia proteger a vida dele. Ananias significa Deus demonstra graça. E Sadraque significa ordem do Deus da lua. Misael, esse nome aqui talvez é mais provocante ainda, porque Misael significa quem é o que Deus é. E Mesaque foi mudado, significa para quem é o que o Deus da lua é. Então, talvez é bem provocativo, né? Se a pessoa chama quem é o que Deus é, aí ele coloca quem é o que Deus da lua é. Ou seja, o nosso Deus é mais forte do que o de vocês, porque nós derrotamos vocês são cativos aqui, e inclusive nós podemos até mudar o nome de vocês. Então, eu acho que é meio uma maneira aí de zombar também. E Azarias, que significa aquele a quem Deus ajuda, foi trocado por Abidnego, que significa servo de Nebo. Então, Deus ajuda, e aí a pessoa passou a servir ou ajudar o Deus Nebo. Então, todos os nomes contendo o nome de Deus foram mudados para nomes contendo os nomes dos deuses babilônicos. E Daniel e seus amigos devem, portanto, ser uma referência para o cristão em nossos dias, e principalmente a juventude cristã que tem sido pressionada pelo mundo para se conformar com esse século. Muitos jovens estão procurando fazer coisas que pessoas do mundo fazem, e estão se conformando com as coisas desse mundo, não estão se identificando com a nação de Deus, com a igreja, estão se identificando com aqueles que não são de Deus, que estão fora da igreja, que não pertencem ao povo de Deus. Assim como eles, mesmo com os nomes mudados, não perderam a identidade, nós também não devemos perder a nossa identidade, não devemos nos identificar com esse mundo. Precisamos a cada dia renovar nossas mentes para não perdermos nossa identidade celestial. Romanos 12, 1 e 2 fala disso, que devemos todos os dias transformar as nossas mentes. E Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, que devemos viver pensando nas coisas do alto e não nas coisas desse mundo. Muito bem, podemos chegar à seguinte conclusão, para a gente fazer uma reflexão aqui sobre essas coisas que nós vimos dessa história de superação. Daniel era um jovem que buscava ter uma vida santificada. Ele foi levado cativo juntamente com seus amigos. Ele era uma pessoa que não media esforços para ter uma vida consagrada ao Senhor. Ele correu risco logo no começo, chegando lá, fazendo uma proposta com relação à comida. Ele poderia ser recusado, e ele, confiando em Deus, ele falou: eu vou fazer a coisa certa, e eles fizeram a coisa certa, independente do que fosse acontecer. Porque em nenhum momento nós vimos na história aqui de Daniel e seus amigos que eles estavam
preocupados ou com medo que fossem morrer. Se fossem morrer, eles morreriam cientes que estariam agradando ao Senhor. Então, eles não aceitavam o pecado, eram dedicados à oração, tinham grande comunhão com o Senhor, herdaram isso da família deles. Então, uma lição aqui para nós: devemos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus verdadeiramente, ao ponto de um dia, quando nós não tivermos a influência sobre eles, porque aqui no caso os pais perderam a influência sobre os filhos, mas eles conseguiram superar as perdas, eles conseguiram manter a identidade deles, e eles não se contaminaram como poderiam se contaminar com aquela nação. Então eram guerreiros de oração, homens, jovens no caso ali, fiéis ao Senhor. Aí a pergunta é: e você? Como você é com Deus? No momento de calamidade como estamos passando agora, qual é a tua confiança? Você é alguém que está temendo e sendo assombrado com tudo que está acontecendo? Ou simplesmente confia no Senhor, ora, entrega todos os seus anseios para Ele e continua confiando e que tudo que Ele está fazendo é de acordo com seus propósitos eternos, e Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que essas coisas que estão acontecendo de alguma forma vai mudar atitudes, vai mudar hábitos na vida das pessoas. Talvez o Evangelho vai chegar mais longe por causa dessas mudanças que a igreja está tendo que fazer por causa do isolamento. Então você é alguém que confia nele, está tranquilo, porque sabe que Ele é um Deus que faz todas as coisas corretamente, está no controle de tudo. É em momentos de dificuldades que testamos a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Vivemos dias difíceis. Nós sabemos que até o final do mês que vem, se Deus continuar permitindo o avanço aí desse vírus em nosso país, teremos que nos isolar cada vez mais. E isso é claro que vai dificultar a vida das pessoas, e coisas ruins podem acontecer, como desemprego e todas as outras coisas. Então, nós sabemos que a coisa pode continuar piorando. Então, o que nós podemos fazer? Agora é a hora da igreja agir. Agora é a hora de nós, cristãos, fazermos a diferença nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E quem que vai levar esperança para as pessoas se não for aqueles que têm a verdadeira esperança? Então, como igreja, temos que estar atentos às necessidades das pessoas, não somente da igreja, mas também das pessoas que não estão na igreja, que certamente estão sofrendo e não têm uma esperança, e nós temos. Porque nós podemos não ter a cura para esse vírus ou qualquer outro tipo de doença, mas nós temos a cura para o pecado que leva para o inferno, que é a pregação do Evangelho às pessoas que tanto precisam. Então, como igreja, temos que dobrar nossos joelhos todos os dias, suplicando por misericórdia. Suplicando por misericórdia da parte de Deus para nossas famílias, para nossa igreja, para nossa cidade, para o nosso estado, país e por todo o mundo. Muitas pessoas por todo o mundo estão sofrendo com o que está acontecendo. E depois de que acabar esse surto, ainda vai continuar sofrimentos até a coisa se recuperar. É uma crise que já foi lançada. Então, o que vamos fazer? Não resta outra coisa a não ser confiar firmemente, como Daniel e seus amigos fizeram, e dobrarmos os joelhos, suplicando todos os dias, por graça e misericórdia da parte do nosso Deus. Que Deus os abençoe.
Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse instante que podemos ver na Tua palavra o quão é importante reconhecermos que o Senhor é o Deus da história, é o Deus de tudo que está acontecendo e o Deus que controla todas as coisas. É soberano. E podemos confiar no Senhor, porque como a Tua palavra diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pedimos então que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, que essa mensagem chegue aos corações daqueles que tanto precisam, que possa ser uma mensagem de conforto, mas também uma mensagem de incentivo para as pessoas que precisam orar mais, precisam ler mais a Tua palavra, precisam se dedicar mais ao Senhor, pensando nas coisas do alto e não nas desse mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida daqueles que estão sem esperança, sem salvação, que precisam ouvir o Evangelho, entregar suas vidas ao Senhor, que o Senhor trabalhe em seus corações para que possam reconhecer que são pecadores e por causa do pecado estão indo para o inferno e precisam de Jesus Cristo para curar a alma, que é o que realmente mais importa para o ser humano. Pedimos todas essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém.